Buonasera, direto de Roma, hoje para nos encontrarmos com Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. Hoje vocês vão descobrir segredos sobre a vida pessoal desses artistas. Eu gosto muito de preparar essas aulas sobre o comportamento dos artistas, dos personagens históricos, e hoje, na primeira parte da aula, eu vou contar para vocês como é que os três se conheceram, porque tem gente que nem sabe que os três se conheceram, os três foram contemporâneos. Não tinham a mesma idade, mas foram contemporâneos. Então hoje a gente vai descobrir como eles se conheceram, o que estava acontecendo naquele momento, se eles eram amigos ou não, o que será que esses três aprontaram lá no Renascimento. E depois eu vou contar para vocês como que cada um chegou aqui em Roma. E todos eles têm uma história um pouco fantástica sobre como foi a chegada em Roma. Então, buonasera, boa tarde. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas aqui na Itália a gente não usa o boa tarde. Normalmente a gente fala buongiorno até tipo umas 3, 4 horas da tarde e depois vira buonasera. E também a gente não fala boa noite, só se a gente está indo dormir. Então é buongiorno e buonasera, não usa bom pomeriggio, que seria o boa tarde, que seria o boa tarde em português. Bom, boa tarde para vocês aí. Aqui são 6 horas da tarde. Estamos em Roma, um calor, gente. Tá fazendo um calor fora do normal aqui em Roma nesse período do ano, mas estamos enfrentando como dá, que eu liguei o ar-condicionado, daqui a pouco eu desligo, porque eu acabo, me atrapalha a voz o ar-condicionado, mas quando eu não aguentar mais eu desligo aqui, senão não aguenta de calor. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo encontro. E hoje, gente, eu quero também dizer que quem se inscreveu para participar aqui das aulas das 7 maravilhas do Renascimento Italiano, vai receber um quiz. Esse quiz vocês têm que responder para concorrer ao sorteio de prêmios que vai acontecer na próxima quinta-feira. Então, na quinta-feira, dia 9 de junho, nós vamos fazer um novo encontro às 13 horas do horário de Brasília, no qual eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui durante a semana sobre o assunto do Renascimento, e também vamos realizar esse sorteio. Só participa do sorteio quem responder ao quiz e acertar 70% das perguntas. E tem que estar escrito, lógico, no nosso evento aqui. Quem não se inscreveu e está eventualmente aqui participando, entra ali no link que está na minha bio, se inscreve que ainda dá tempo e tem que mandar as respostas até amanhã às 8 horas da noite, tá? E depois na quinta-feira a gente vai fazer esse sorteio. As aulas desse evento vão ficar disponíveis até alguns dias, essa semana e mais a próxima semana, e depois elas serão disponibilizadas somente para os meus alunos dos Bastidores da História, que é um lugar muito legal, e hoje eu vou contar um pouquinho também dos Bastidores da História para vocês. Bem, então vamos lá, que eu estou louca para contar as fofocas, entre aspas, aqui, do Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Então, como a gente sempre faz aqui, agora eu vou fechar os comentários, vou começar a explicação e depois eu volto no final para os comentários. Essa aula é um pouquinho mais curta do que a aula passada. E na quinta-feira, então, a gente esclarece a maior parte das dúvidas. Aproveitem as caixinhas de perguntas que eu coloco ali para vocês esclarecerem eventualmente o que vocês não entenderam sobre a aula. É importante vocês fazerem perguntas, gente, porque, e eu vou dizer, nenhuma pergunta é boba, tá? Nenhuma pergunta é boba. Eu sou o tipo de professora que eu entendo que a gente tem que saber que não é todo mundo que sabe tudo, né? Aliás, ninguém sabe tudo. Então, faça as perguntas que eu adoro responder. Se quiser me mandar também mensagem pelo direct ali,
façam como vocês acharem, mas me perguntem, não deixem de perguntar. Então, vamos lá. A Ana tá dando bom giorno aqui, Elizabeth, oi Ana, Ju, tem bastante gente por aqui já. Vamos lá então, eu vou fechar aqui os comentários e daqui a pouco eu volto. Bem, a nossa primeira parte da aula, eu vou contar como esses três grandes artistas do Renascimento se encontraram e como é que era a relação deles entre si. A gente sabe, normalmente a gente escuta como era a personalidade do Michelangelo, como era a personalidade do Rafael, como era a personalidade do Leonardo da Vinci, mas esses três grandes artistas, eles viveram contemporaneamente e se encontraram pela primeira vez em Florença. Por que lá em Florença? Lembrando que na aula passada nós falamos que Florença foi o berço do Renascimento. Então ali aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, ali estavam os principais artistas. Roma era uma referência para a antiguidade clássica, todos eles vinham também estudar em Roma ou trabalhar em Roma de alguma forma, mas Florença, todo artista do Renascimento, quase todos os artistas passaram por Florença. E o que estava acontecendo aqui nesse ano de 1504? Vamos pegar essa data. Imaginando que esses três artistas são contemporâneos, mas eles não tinham a mesma idade. Cada um já estava em uma fase da carreira. O Leonardo da Vinci tinha em torno aí de 52 anos, Michelangelo 29 anos. O Michelangelo nesse momento aqui já tinha feito a Pietà, já tinha feito o Davi, ou seja, ele já tinha ganhado visibilidade como artista, principalmente como escultor. E o Rafael tinha aí em torno de 21 anos, estava ainda no início da carreira. Lembrando que o Rafael, ele nasceu na cidade de Urbino e lá ele teve contato com uma corte muito próspera também do Federico de Montefeltro, e lá ele conheceu outros artistas que foram importantes para o desenvolvimento da carreira dele. E o Rafael escutou que estava acontecendo um burburinho em Florença, porque dois grandes nomes, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, tinham sido contratados para fazer as pinturas para decorar a Sala dei Cinquecento do Palácio Vecchio. A Sala dei Cinquecento era onde se reuniam 500 membros da comunidade de Florença para tomar decisões. Então é um salão enorme com mais de 50 metros de comprimento e se decidiu naquele momento fazer a decoração interna. Nada melhor do que chamar os dois grandes nomes, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. E cada um partiu para um tipo de composição e para um tipo de pintura. O Rafael ficou sabendo disso porque essas obras que estavam acontecendo em Florença estavam causando um grande burburinho, já vocês vão descobrir por quê. E o Rafael falou assim, olha, eu preciso ir para Florença para entender o que está acontecendo por lá, como é que trabalham esses dois grandes artistas e conhecer melhor o trabalho deles. E foi assim que o Rafael foi para Florença. Então lá no ano de 1504, esses três grandes nomes, Rafael ainda no início da carreira, estavam em Florença. O que aconteceu nessa Sala dei Cinquecento? Gente, aqui vocês têm que imaginar Leonardo da Vinci e Michelangelo que não se bicavam. Aqui eu vou contar, hoje a ideia é saber o outro lado da história. Então, já tinham um problema de relacionamento os dois, tá? Eles se provocavam nas ruas da cidade. Nós temos relatos contando essas histórias de um provocando o outro enquanto se cruzavam na rua. E o Leonardo da Vinci não gostava do Michelangelo e o Michelangelo não gostava do Leonardo da Vinci. Bem, fato é que os que estavam encomendando a obra não queriam saber se os dois não tinham um bom relacionamento. O que eles queriam é que na Sala dei Cinquecento tivessem obras
dos dois grandes nomes daquele momento, que era Leonardo e Michelangelo. Então, numa parede trabalhou o Leonardo da Vinci fazendo a Batalha de Anguiari e na outra parede trabalhou o Michelangelo fazendo a Batalha de Caixina. Essas batalhas contavam parte da história de Florença. Cada um resolveu tomar um rumo diferente na composição. Só para ter ideia do tamanho da composição, que a do Leonardo da Vinci era 3 vezes maior do que o Cenáculo. O Cenáculo é a Última Ceia que está lá em Milão, na Santa Maria delle Grazie. E o Leonardo, então, tinha esse desafio de fazer uma pintura, uma decoração para essa parede, e ele não queria usar a técnica do afresco. Ele já tinha tentado uma nova técnica lá na Última Ceia e que não tinha dado muito certo. Já tinha se passado alguns anos, poucos, mas já estava com um problema de ficando como se fosse velha já. E ele falou, bom, eu preciso inventar uma nova técnica. E foi o que ele fez dentro da Sala dei Cinquecento. Já o Michelangelo pensou assim, eu não posso fazer o mesmo tipo de composição que o Leonardo está fazendo. Tem que fazer uma coisa muito diferente. Então vamos lá ver as imagens do que esses dois grandes artistas fizeram dentro da Sala dei Cinquecento. O Michelangelo se recusou, ele falou assim, eu não vou fazer o mesmo tipo de composição. É uma batalha, é uma guerra, mas eu não vou contar a guerra como está contando o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele conseguiu fazer um tipo de composição que mostra o momento da batalha. Todo mundo se movimentando e uma coisa que era muito típica do Leonardo, colocar expressões. O Leonardo era aquele que estudava na rua, estudava as pessoas, como é que se tá feliz, se tá triste, se tá bravo, se quer atacar, se não quer atacar. E tudo isso ele foi colocando aqui na batalha dele na parede da Sala dei Cinquecento. Já o Michelangelo optou por fazer uma outra coisa. Ele falou, já que o Leonardo está fazendo a batalha em si, eu vou fazer uma composição que é entre uma batalha e a outra. Então, depois da primeira fase da guerra, ele coloca os soldados ali no momento que eles estão tomando banho num lago ali. Inclusive a gente vê a mãozinha ali de um que está saindo do lago, porque o Michelangelo retrata um pouquinho antes deles serem chamados para continuar a batalha. Então eles estão ali tomando banho e tal, e são chamados para voltar para o combate. Aí olha que interessante que aqui conta muito a história de como esses dois artistas viam a composição, o que era importante para eles. Então, vamos lá avaliar. O Leonardo tinha, para ele, que era muito importante essa questão da expressão, de como fazer o rosto das pessoas, de entender o que isso quer dizer. E o Michelangelo, ele era muito ligado à escultura. Então, aqui, ele trabalha os corpos pensando nas esculturas nuas lá da Antiguidade Clássica. A gente vê no desenho do Michelangelo, que é a foto de cima, toda essa composição de musculatura de se mexendo, a gente vê um de frente, um de costas, um de lado, todas as posições, os músculos bem ressaltados, típicos da pintura do Michelangelo. Isso aqui é antes da Capela Sistina, tá, gente? Então, isso aqui reflete o escultor Michelangelo. Já na batalha do Leonardo da Vinci, a gente vê as expressões. Bem, fato é que o Leonardo resolveu usar uma técnica que ele tinha que secar a pintura com fogo. E aí, gente, foi um desastre. Foi um desastre. Daí diz que o Leonardo, ele era muito assim, tá, gente? Ele testava as coisas e ele não tinha pudor nenhum de errar e fugir, sair correndo e buscar outra coisa, tá? E foi um desastre mesmo. Ele pensou que seria o fim para ele aqui de tudo com o que ele fez aqui na Batalha de Anguiari. O que ele fez? Então ele começou a fazer o desenho já na parede, já no painel lá, e
colocou esse fogo embaixo e aí a pintura derreteu, como se fosse cera, assim, gente. Foi derretendo, derretendo, derretendo. E sobrou só o centro da pintura, mais intacto, o resto ficou uma caca. O Leonardo ficou furioso com ele mesmo, na verdade, e se mandou, foi embora. E aí ele pensou que ia ser um desastre. Não foi. Sabe por quê? Em pouco tempo, esse pedaço de pintura que ficou ali na parede virou uma referência para outros artistas. Olha que loucura, gente. Outros artistas começaram a visitar o Palácio Vecchio para querer saber como é que as expressões do Leonardo. E por isso que a gente tem, de alguma forma, uma ideia de como era esse centro da pintura do Leonardo da Vinci, que é essa imagem que está aqui embaixo, chamada Távola Doria, que é uma cópia, vamos dizer, daquilo que estava na parede. Esses artistas, a gente não sabe quem fez, inclusive tem uma história longa dessa Távola Doria, mas ela foi reencontrada há pouco tempo atrás, em 2012, 2013, no Japão. E hoje tem até um acordo que fica um tempo em Firenze, em Florença, um tempo no Japão, mas de tão importante que é esse desenho. Alguns dizem que pode até ser do Leonardo da Vinci, mas a gente não tem essa informação. E em cima também é uma cópia do desenho do Michelangelo, nós não temos o do Michelangelo. E os artistas iam lá estudar. E agora vocês devem estar se perguntando. Bom, então, o Leonardo da Vinci foi embora de Florença. O Michelangelo deve ter ficado muito feliz, gente. Imagina o Michelangelo, que detestava o Leonardo da Vinci. Ele deve ter dado muita risada. Eu fico imaginando aquela cena, sabe? Dos dois ali e o Michelangelo rindo por dentro, assim, vendo aquela tinta derreter, dar tudo errado aquilo que o Leonardo estava fazendo. E essa era a característica do Michelangelo. Eu imagino ele até dizendo assim, falei que você era ruim, que eu sou muito melhor que você, mais ou menos assim. Essa era a personalidade do Michelangelo. Leonardo errava e fugia, não queria nem saber. Ele era muito assim, sabe, gente? Ele dava muita atenção, até quando servia para ele. Quando não servia mais, ele se mandava. E foi assim que aconteceu. Bem, onde é que estão essas pinturas? Vocês devem estar se perguntando. Você está mostrando aqui uma cópia do desenho do Michelangelo e uma cópia aqui da ideia de como era o centro do desenho do Leonardo da Vinci. Onde é que está isso? Bem, infelizmente nós não temos mais. O que aconteceu aqui? Em 1563, ou seja, um pouco mais de 50 anos depois, o Cosimo I decidiu reestruturar aqui o Palácio Vecchio e decidiu fazer essa sala maior e mais decorada. Inclusive, aumentou o pé direito e tal. E chamou um grande do momento, que é o Giorgio Vasari, o mesmo que escreveu sobre a vida dos artistas dessa época, para fazer os afrescos. Então, assim é a Sala dei Cinquecento hoje, com os afrescos do Giorgio Vasari. Quer dizer que a gente perdeu o que o Michelangelo e o Leonardo fizeram aqui? Por que não tira a pintura de cima e faz? Bom, primeiro que a gente não tem certeza se existe alguma coisa por trás. Mas agora vem a hora do segredo, porque essa aula aqui, gente, é uma amostra do que eu faço lá nos Segredos da História, que é um dos produtos que está dentro dos bastidores da história. Então, qual é o segredo? Vamos dar um zoom aqui nessa batalha do Giorgio Vasari e a gente vai encontrar o seguinte. Depois eu quero que vocês me contem se vocês acham que tem lá ou não. Na batalha de Marciano aqui, que foi feita pelo Giorgio Vasari, bem lá no fundo, onde eu coloquei a flechinha para vocês, tem umas bandeiras que se cruzam assim e que está escrito Cerca, Trova. Isso quer dizer assim, procure e ache. Bom, imagina se todo mundo não quis saber se isso era um recado do Giorgio Vasari, que a pintura do Leonardo da Vinci está escondida atrás do afresco que ele fez.
já fizeram muitos estudos ali, gente. Colocaram sondas para ver. É muito difícil da gente saber se tem alguma coisa por trás. A maior parte dos especialistas acha que não tem mais a pintura e que se tiver alguma coisa, tá muito degradada, não vale a pena tirar a obra-prima do Giorgio Vasari de cima para achar quase nada lá do Leonardo, ou talvez nem achar. Mas essa é uma curiosidade, um segredo que a gente enxerga lá no Salão dei Cinquecento, na pintura do Giorgio Vasari, Cerca e Trova. Procure e ache. E aí, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Procure e ache. Sabe onde que a gente acha esse tipo de história? Nos bastidores da história. Eu vou contar aqui rapidamente para vocês como é que funciona os bastidores da história, que é essa comunidade que eu tenho sobre história da arte. Os meus alunos aí, tem alunos que já tá comigo há mais de 2 anos e a gente pensa que a história acaba, a história não acaba, gente. A história é infinita, assim como essa comunidade. Então, aqui não é um curso com começo, meio e fim, que eu falo disso. Não, na verdade aqui é uma comunidade em construção, são aulas que vão sempre acontecendo, sempre vai ter uma aula nova, sempre vai ter um assunto novo. A gente pensa que não tem mais nada para falar do Egito, mas daí daqui a pouco tem uma coisa nova, mais nada sobre o Renascimento tem uma coisa nova. É assim que são as aulas lá da comunidade. E são 6 produtos que estão dentro dos bastidores da história. De Volta ao Passado, que é uma aula como a gente fez ontem, uma aula mais longa, que tem em torno de 1 hora, mais o tempo para as perguntas, sempre no Zoom. É gravada a aula é ao vivo no Zoom, os alunos podem participar, fazer perguntas, e depois a aula é gravada e colocada no Hotmart. Aliás, não vão embora, tá, gente? Porque eu ainda tenho que contar dos 3 aqui em Roma, eu só abri um parênteses aqui. Depois, e elas acontecem às terças-feiras. A gente tem os segredos da história, que é um zoom na história, exatamente como eu tô fazendo aqui hoje com vocês, contando alguns segredos sobre personagens, sobre novas descobertas do assunto que foi tratado na terça-feira. Essa aula acontece nas quartas-feiras. Depois a gente tem o acesso ao grupo VIP Alinvite, que é um Instagram que nós tínhamos aulas 2 vezes por semana, pelo menos, desde junho de 2020, e todas as aulas estão ali disponíveis. São mais de 250 aulas disponíveis para quem entra nos bastidores da história. O Lendo a História, que é um clube de leitura, então a gente vai escolhendo temas. Agora nós estamos no SPQR para contar a história de Roma. E uma novidade que os meus alunos VIP ainda não sabem, que vai começar a fazer parte agora dos bastidores da história, é o diário de viagem. Gente, o que tem de gente agora visitando a Itália e me mandando mensagem: Ali, me dá a dica de Roma, me dá a dica de Florença, me dá a dica de... Bom, o que eu fiz? Eu comecei a organizar um diário de viagem, como se eu fosse viajar para aquele local. Eu sou assim, gente, eu tenho um monte de caderninhos, aqueles caderninhos pequenininhos, sabe? Que eu vou anotando sobre as cidades. Quando eu vou viajar para algum lugar, eu primeiro pesquiso a história, eu vejo o que tem para visitar, eu vejo o que tem perto do principal ponto, eu vejo qual a curiosidade tem, quem viveu lá, enfim, mais ou menos como eu monto as aulas aqui. E aí, eu faço a minha viagem. A ideia aqui é disponibilizar para vocês como se eu estivesse viajando para esse local. Claro que o primeiro vai ser Roma, porque eu tô aqui. Então, ali dentro do diário de viagem, eu vou organizar uma pasta onde terão aulas sobre os principais pontos dessa cidade histórica. Vai começar por Roma, depois nós teremos Vaticano, que vai ser separado, porque o Vaticano tem muita coisa. Depois vai ter Florença, Paris, Barcelona, enfim. A gente vai construindo aqui aos poucos. E as viagens que eu fizer com meus alunos também, porque a gente faz muitas viagens, inclusive inesperadas. Em breve a gente vai ter uma. E a comunidade exclusiva dos alunos do Facebook. Ali no Facebook, a ideia é que vocês se encontrem entre si, né? Porque normalmente, eu vou passar assim agora aqui, só para deixar bem claro, mas o De Volta ao Passado, então,
A história é contada em ordem cronológica, lá das grandes civilizações da antiguidade, passando pela Idade Média, depois pelo período renascentista, maneirismo, barroco. Aulas de 1 hora, mais tempo para as perguntas, ao vivo normalmente, e eventualmente pode ter uma aula gravada. Terças-feiras, às 13 horas do horário de Brasília. Depois, pode ser um passeio, uma visita. Aliás, já estou contando aqui para os meus alunos que amanhã já está programada, eles sabem disso, mas amanhã nós teremos um passeio referente às aulas de ontem e de hoje. A gente vai passear lá na área onde ficava a casa do Michelangelo, ou seja, pertinho do Fórum Romano, e amanhã eu vou fazer muitas coisas legais com vocês passeando por Roma. Essas são as aulas dos bastidores. Os segredos da história, então, é dando uma lupa, contando detalhes de personagens, alguma descoberta arqueológica, com tempo médio de 20 minutos, mais o tempo para as perguntas. Às quartas-feiras, às 13 horas do horário de Brasília, que é essa aula que eles vão ter amanhã, que pode ser assim como a gente está tendo agora, assim como pode ser um passeio, que é o que nós faremos amanhã. E sim, os alunos também podem sugerir temas para essas aulas, tá? Depois, o diário de viagem, é isso que eu contei para vocês, então é um guia audiovisual com vídeos dos principais pontos. Então, de Roma vocês vão ter Coliseu, Fontana di Trevi, Castelo Santo Ângelo e outros pontos importantes da cidade. E depois um roteiro para ver o que fazer ao redor desses pontos. Então eu tenho lá o Coliseu, o que eu vejo no Coliseu que é diferente, que não é só ir visitar o Coliseu, tá? Então vai ter um roteirinho ali para cada ponto da cidade. Não é um guia de turismo só, tá, gente? É um guia de história da arte. Pensem nesse sentido. E tenho certeza que isso é para melhorar as viagens de vocês, porque meus alunos que estão viajando já depois das nossas aulas falaram que mudou a vida, gente. Viajar conhecendo é muito melhor e essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Bem, então assim funciona os bastidores da história. Para a gente finalizar esse pedaço aqui dos bastidores, as inscrições ainda não estão abertas. Eu vou abrir as inscrições depois da live de quinta-feira. Por quê? Porque quem participar, quem fizer tudo para poder participar do sorteio vai ganhar inclusive alguns descontos aqui para participar dos bastidores da história, além dos prêmios. Então vai ter um prêmio mais um desconto. Então participem. Como é que funciona? São duas opções. A gente pode fazer um pagamento mensal, que é R$150 por mês, mas nesse pagamento mensal só tem acesso à aula uma vez por semana, que são as aulas de 1 hora mais o tempo para as perguntas. Ou anual. No plano anual está dentro De Volta ao Passado, que são as aulas de 1 hora, Segredos da História, que são essas aulas como a gente está fazendo hoje, acesso ao grupo VIP do Instagram, o Lendo a História, estamos lendo o SPQR, já estamos com o próximo engatilhado, Diário de Viagem, que são esses roteiros, essas aulas sobre algumas cidades históricas, e a comunidade do Facebook. Tudo isso para o plano anual paga por ano R$ 1.500 à vista e pode parcelar em até 12 vezes de R$ 149,71. Por que eu digo até 12 vezes? Porque pode parcelar em menos vezes, se vocês quiserem. E aí agora eu pergunto para vocês, gente, eu sei quanto que custam as coisas no Brasil hoje em dia. Pensa todo esse conhecimento aqui por apenas menos de R$150 por mês no plano anual. É muito legal. Fecho parênteses e agora volto para Roma. Porque agora vocês vão descobrir como esses artistas chegaram em Roma. E eu vou contar por ordem de chegada. Então, o primeiro artista a chegar em Roma foi o Michelangelo Buonarroti. O segundo foi o Rafael Sanzio e o terceiro, o Leonardo da Vinci. O Michelangelo chegou em Roma com uma história muito interessante, vamos chamar assim. Foi uma falsificação, um bafafá aqui na vida do Michelangelo. Michelangelo estava no início da vida
1496, mas já se percebia que ele tinha uma habilidade muito grande em fazer esculturas. E um malandro comerciante de arte falou assim, eu acho que eu posso usar esse artista para fazer uma coisa. Pediu para o Michelangelo fazer um cupido, como se fosse um cupido antigo. E esse cupido foi envelhecido, fingindo que fosse uma obra lá da antiga Grécia e da antiga Roma. E o comerciante de obra de arte veio para Roma, sabendo que aqui tinham vários que compravam essas obras de arte da antiguidade, e vendeu esse cupido por Raffaele Riario. Raffaele Riario, gente, era nada mais, nada menos do que o sobrinho do Papa Sisto IV. O Papa Sisto IV foi o que fez a Capela Sistina. Raffaele Riario comprou esse cupido, mas depois se deu por conta que era uma falsificação. E aí ele falou assim, interessante isso. Quer saber? Eu quero esse artista que fez essa falsificação aqui em Roma. Eu quero que ele venha para cá se explicar. E pediu para um funcionário dele ir até Florença tentar achar esse artista. O funcionário dele procurou, até que encontrou o Michelangelo Buonarroti, descobriu que era o Michelangelo que tinha executado essa falsificação e trouxe o Michelangelo para Roma. Só que isso foi a glória do Michelangelo. O Raffaele Riario, ele era um grande colecionador de obras de arte da antiguidade. E aqui na casa dele, no Palácio della Cancelleria, que ele estava construído, ele estava novinho, folha, quando o Michelangelo chegou em Roma, era como se fosse um grande museu, imaginem isso. E o Raffaele chamou o Michelangelo, começou a passear com o Michelangelo entre as esculturas, entre as obras de arte, e falou assim, olha, você seria capaz de fazer algo tão bom quanto essas esculturas que você está vendo aqui? Se você for capaz, eu talvez te perdoe. Imagine você vender obra falsificada para o sobrinho do Papa. Nada mole essa história. Bem, fato é que o Michelangelo falou sim, eu sou capaz. E ele vai fazer o famoso Bacco. É um Bacco que está lá em Florença agora. Esse Bacco, ele ficou muito famoso. Foi realmente uma obra que o Michelangelo conseguiu trazer uma série de características da antiguidade e que era apreciada por todos eles aqui, e essa obra abriu as portas aqui em Roma para o Michelangelo. Depois disso, ele vai fazer, isso foi 1496 aproximadamente, ele vai fazer as obras como a Pietà, por exemplo, que é de 1499. E foi assim que o nosso Michelangelo veio parar em Roma. Não ficou aqui muito tempo, logo ele vai se deslocar de Roma, vai voltar mais tarde, mas nesse momento aqui ele já conheceu a corte papal, vamos dizer assim, já teve esse primeiro contato com o que acontecia aqui em Roma. Onde está esse Cupido? Infelizmente nós não sabemos. É outra obra que está misteriosamente desaparecida. É possível que ela tenha sido perdida num incêndio na Inglaterra, inclusive, mas o fato é que nós não temos certeza o paradeiro do que aconteceu com o Cupido, mas é muito provável que ele tenha se perdido de alguma forma. Esse aqui é um desenho de como poderia ser esse Cupido do Michelangelo Buonarroti. Bom, e o Michelangelo, enquanto ele estava aqui em Roma, ele continuava com a mesma personalidade complicada dele. Michelangelo nunca foi de muitos bons amigos, não. Ele tinha rixa com outros artistas, ele se considerava o melhor em tudo, não gostava de nenhum tipo de ajudante. Inclusive, ele tinha implicância com os romanos. Então, assim, temos cartas do Michelangelo para o pai, para o sobrinho que se chamava Leonardo, não é o Leonardo da Vinci, é o sobrinho do Michelangelo que se chamava Leonardo, falando sobre o que acontecia aqui em Roma e pedindo para o sobrinho, por exemplo, mandar vinho, mandar comida,
lá da Toscana, porque ele dizia que o que tinha aqui em Roma era uma porcaria. Bom, gente, vamos falar a verdade aqui, que os romanos não me escutem, mas é claro que lá na Toscana o vinho é muito mais famoso do que o vinho romano. Aqui, até pouco tempo atrás, o vinho romano era um vinho muito de mesa mesmo. Lá na Toscana o vinho se desenvolveu muito mais rápido. Agora o vinho aqui na região de Roma está melhorando bastante. Mas não vamos tirar a razão do Michelangelo Buonarroti quando ele preferia o vinho da Toscana e a comida da Toscana. Tudo. Ele pedia pro sobrinho dele mandar. Michelangelo morou aqui em Roma num local que mostrava todo esse lado, toda a personalidade dele. Tá? A casa do Michelangelo, onde ele faleceu e onde era o ateliê dele, ficava onde hoje está esse palácio ali. O palácio dele é Assicurazione Generale, na Piazza Venezia, na Praça Veneza, aqui no centro de Roma, pertinho do Vittoriano. A casa que o Michelangelo morava era muito simples, assim como ele. O Michelangelo era um personagem que circulava pelas ruas de madrugada, mal vestido, ao contrário do Rafael Sanzio, por exemplo, que era sempre muito elegante, bem vestido, diplomático, sabia conversar com as pessoas, o Michelangelo não se preocupava se ele estava sujo, se não estava, diz que eles parecia um maltrapilho mesmo, jogado. E a casa dele era muito simples também. Era uma casa de 2 quartos, embaixo tinha o ateliê, um ateliê maior, um pequeno espaço para refeições e para guardar comida. Infelizmente, nós não temos mais essa casa do Michelangelo, porque ali no final de 1800 começou uma grande reestruturação nessa área aqui da Praça Veneza. Eles demoliram uma série de coisas, incluindo a casa do Michelangelo, para reestruturar a praça e construir o Vittoriano, que é aquele monumento enorme, branco, que tem hoje ali na praça. Para lembrar essa história, a gente tem na fachada do prédio, onde eu coloquei uma flecha ali para vocês, tem 2 plaquinhas. Uma plaquinha fala que o Michelangelo morou nesse local e com a data de 1867, que é antes da demolição da casa, que então era a placa que ficava antes da casa ser demolida, e uma segunda placa dizendo que a casa do Michelangelo foi demolida para fazer a reestruturação aqui da praça. Aí tem uma lenda romana, os romanos adoram essas historinhas assim, e criar histórias também. Nós não sabemos se de fato é ou não, mas dizem que essa fachada aqui que está na esquerda, chamada fachada Casa Michelangelo no Janículo, que está no alto do Janículo, uma das montanhas aqui de Roma, do lado do Vaticano, do Rio, ali seria a fachada da casa do Michelangelo, mas não a fachada externa da casa. Essa aqui seria uma das fachadas da parte do pátio interno da casa. Ali é realmente a fachada da casa do Michelangelo? Não sabemos, tá? Os documentos que nós temos aqui não comprovam que essa é a fachada da casa, mas se vocês visitarem o Janículo, vocês vão achar esse pequeno segredo aqui em Roma, que vai estar escrito ali com essa plaquinha que essa era a fachada da casa do Michelangelo. Está ali no Janículo. Então, quem quiser visitar Roma, pode visitar onde era e a suposta fachada da casa do Michelangelo. E nessa casa foi o local onde o Michelangelo faleceu, inclusive aqui em Roma. Bem, o nosso segundo personagem vai chegar em Roma no final de 1508. O Rafael Sanzio vai ser chamado pelo Papa Júlio II, o Papa Júlio II foi um revolucionário, vamos dizer assim, tá? Ele quis fazer uma série de modificações e, inclusive, foi ele que decidiu demolir a antiga Basílica de São Pedro e construir a nova Basílica de São Pedro. Então, Roma virou um grande canteiro de obras.
a basílica estava sendo reconstruída, a praça estava sendo reestruturada, a área do Vaticano em si, que era o local, a casa dos papas, estava sendo reestruturada, e o Papa Júlio II estava fazendo os aposentos dele no Palácio Apostólico, que hoje faz parte do caminho ali do Museu do Vaticano, e queria alguém para decorar. Parece que foi o próprio Donato Bramante, que era o arquiteto da Basílica de São Pedro. Aliás, marquem na agenda aí, na próxima segunda-feira, na nossa live semanal, às 8h08 do horário de Brasília, nós temos a história da Basílica de São Pedro com as principais obras que tem lá dentro. Então já anota aí. O Papa Júlio II queria que o Rafael fizesse a decoração desses aposentos. E o Rafael começa aqui por essa sala. Ele estava em Florença, deixou inclusive algumas obras inacabadas lá, porque o Rafael, imagine agora, um rapaz de 25 anos que já estava começando a ficar famoso, ele já tinha feito muitas coisas e aos 25 anos, muito jovem, entrou na corte papal aqui, chegou aqui para começar a brilhar. E ele começa a brilhar com a nossa escola de Atenas. O Rafael, ele tinha a personalidade completamente diferente do Michelangelo e completamente diferente do Leonardo da Vinci. Ele achava que para ele se tornar cada vez melhor, que ele tinha que aprender com esses grandes. Ele não tinha que ser inimigo do Michelangelo, ele não tinha que ser inimigo do Leonardo da Vinci. Tanto é que a gente vê homenagem aos outros artistas contemporâneos a ele dentro aqui da Escola de Atenas. Aparece o Michelangelo, aparece o Leonardo da Vinci, aparece o Donato Bramante. O Michelangelo é essa figura que está aqui na frente, cabisbaixo, mostrando que o Rafael sabia dessa personalidade complicada que o Michelangelo tinha. O Rafael, ele tinha um dom de saber conversar com as pessoas, saber tratar tanto com os clientes quanto com os seus funcionários. Ele sabia escolher bem os funcionários que iriam trabalhar com ele, tanto é que muitos depois ficaram famosos, depois da morte do Rafael, que faleceu prematuramente aos 37 anos. Segundo os nossos textos históricos, o Rafael gostava de curtir a vida. Então ele era muito noturno, passeava pela cidade durante a noite, diz que tinha muitas mulheres, parece que ele teve uma amante que talvez fosse se casar com ele, mas a gente nunca vai saber se isso é verdade mesmo, que é a Fornarina, que era a filha do padeiro, que ele conheceu na época que ele trabalhava na Vila Farnesina, que é uma vila lindíssima, um palácio renascentista aqui no Trastevere, vale a pena visitar, temos lá pinturas do Rafael. E ele conseguiu ficar famoso em pouco tempo, montou uma verdadeira estrutura moderna de produção artística. E começa com essa obra aqui. Bem, onde é que o Rafael morava? Em Roma. O Rafael morava, de novo, em um lugar que não existe mais. Olhem essa imagem aqui, que é uma foto da Spina del Borgo, ou da Spina di Borgo, que é o bairro que existia no centro ali, onde hoje passa a Via della Conciliazione. Essa imagem aqui é uma vista aérea da Praça de São Pedro, olhando em direção ao Castelo Santo Ângelo. A casa do Rafael ficava nesse centro aqui, que foi demolido depois que o Estado italiano e o Estado pontifício fizeram um acordo, fizeram um pacto de paz. Foi criado o Estado do Vaticano em 1929. O Mussolini, que fez todo esse processo, decidiu construir uma rua que mostrasse esse pacto de paz entre o Vaticano e a Itália, e fez a abertura da rua, que se chama Via della Conciliazione, ou seja, Via da Conciliação, e com isso ele demoliu a casa do Rafael, que era uma casa um pouco melhor, vamos dizer assim, do que a do Michelangelo, um pouco mais estruturada, e ali o Rafael também trabalhava. Inclusive,
Nesse local foi o local que o Rafael faleceu, com a Transfiguração, a sua última obra, na mesma sala que ele estava, na mesma sala que ele faleceu, no seu leito de morte, conforme as palavras do Giorgio Vasari. Então, o Rafael não era bobo também, vejam que eu falei que ele criou uma grande empresa de artística, pegou a casa aqui ao lado do principal contratante dele, que era o Papa. Inclusive, o Rafael vai virar arquiteto da Basílica de São Pedro em 1514, depois da morte do Donato Bramante. Bem, e o nosso Leonardo da Vinci? Como é que ele chegou aqui em Roma? Bom, aí aqui a gente tem que voltar um pouco na história, lembrar dos Médici. A família Médici é aquela família que patrocinou muitos artistas em Florença, falamos sobre eles ontem, principalmente na figura do Lorenzo de Médici, Lorenzo Magnífico. Lorenzo Magnífico faleceu em 1492, ainda jovem, tinha 45 anos, uma morte, ele tinha gota, tinha a mesma doença do pai. E depois da morte do Lorenzo de Médici, começou um período muito conturbado em Florença com Savonarola. Savonarola era um radical religioso que acabou expulsando a família Médici de Florença. E com isso, muitos artistas que estavam em Florença acabaram indo embora de Florença. O Leonardo da Vinci acabou indo para Milão, o Michelangelo também saiu de Florença, foi para Bolonha, depois fez outros giros. E depois, um determinado momento, no início de 1500, a família Médici volta para Florença e aos poucos as coisas começam a retomar. E aqui a gente tem o auge de novo da família Médici, quando o Giovanni de Médici vai virar o Papa Leão X, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, uma pintura do Rafael Sanzio. Eu tinha que mostrar o Papa na pintura mais famosa dele, que foi realizada pelo Rafael Sanzio. O Papa Leão X, ele era um dos filhos do Lorenzo de Médici e tinha um irmão. O irmão mais novo, tinha dois irmãos, mas o irmão mais novo vai chamar o Leonardo da Vinci para vir para Roma. O Leonardo da Vinci aceita. Roma estava, inclusive, a gente acha nos textos que era a nova idade de ouro, porque quando o Médici assume como Papa, ele vai fazer grandes extravagâncias. Aqui aconteciam festas. Gente, teve uma festa que eles trouxeram, inclusive, elefante. E quando Leonardo da Vinci chega em Roma, ele vai saber de todas essas extravagâncias que estavam acontecendo. Ainda estava o bafafá da festa com o elefante. Sabe já que, imaginem, que tem outros artistas importantes trabalhando. Então a gente tem já aqui, em 1513, o teto da Capela Sistina pronto. A gente já tem a Escola de Atenas pronta. Ou seja, Michelangelo e Rafael estavam no auge da carreira aqui. O Donato Bramante ainda estava vivo. E o Leonardo da Vinci chega aqui a pedido do irmão, então, do Papa, mas acaba, gente, não recebendo muitas encomendas. Ele não vai fazer basicamente nada de arte aqui em Roma. Mas agora eu queria que vocês imaginassem que eu disse a Escola de Atenas estava pronta. Então imagina o Leonardo da Vinci chegando para conversar com o Papa, nos aposentos do Papa, onde está a Escola de Atenas, olhando para o afresco do Rafael e dando de cara com ele mesmo, no centro da obra. Imaginem o que o Leonardo não pensou, olhando numa posição de privilégio, porque o Leonardo da Vinci foi colocado na figura do Platão, um grande filósofo. O rosto ali é o rosto do Leonardo da Vinci. O Michelangelo lá no cantinho da obra, cabisbaixo, e o Leonardo da Vinci triunfando no centro da obra. Dá para imaginar o que o Leonardo pensou?
Ele deve ter pensado assim, e esse rapaz, porque o Rafael, quando conheceu o Leonardo da Vinci, era um rapaz, um novinho, 20 e poucos anos. Foi lá para Florença, olhou as minhas obras, copiou algumas ideias, melhorou as minhas ideias, mas ele me colocou aqui, ó, me homenageou, me colocou como se eu fosse o Platão. Então eu gosto de fazer esse exercício de imaginar, porque a gente fica pensando as obras separadamente, mas imagine a sensação de como era Roma naquele momento, que o Leonardo da Vinci chega no Vaticano para falar com o Papa e dá de cara com o retrato dele na escola de Atenas, que estava fazendo tanto sucesso. Bem, e o Leonardo da Vinci morou no Vaticano, inclusive. Essa é a nossa última casa de hoje, mas o Leonardo da Vinci vai morar no que se chamava Villa del Belvedere, que hoje também faz parte do percurso do Museu do Vaticano, onde está uma escultura muito famosa do Apoxiomenos, que é um atleta, que representa um atleta se limpando. Os atletas na antiga Grécia, eles passavam óleo no corpo para fazer as competições, e depois no final das competições eles se limpavam com uma espécie de uma colher chamada estrígio, e essa escultura representa exatamente esse momento. E quando vocês visitam o museu e olham na plaquinha, eu digo assim, aqui em Roma, para a gente descobrir os segredos, a gente tem que prestar atenção em tudo, inclusive nessas plaquinhas. Ali está escrito que o Leonardo da Vinci morou nesse local por 3 anos. Então, o Leonardo da Vinci morava nesse espaço aqui. Claro que não é mais como era naquela época. Não é... e naquela época era como? O Leonardo da Vinci ficava aqui quase como se fosse um ateliê mesmo, com mesas, local para ele trabalhar, uma cama, mas era um local muito simples, tá? Mas ele tinha uma vista da cidade, gente. Desse espaço aqui, a gente enxerga Roma inteira praticamente. Era um lugar privilegiado onde o Leonardo da Vinci morou. É possível que ele tenha feito 2 Madonas, 2 Virgens Marias, mas a gente não tem essa informação confirmada. A princípio, o Leonardo da Vinci não fez nenhuma obra artística aqui em Roma, mas vamos para o outro lado do Leonardo. Ele não fez nada aqui em Roma? Claro que fez. Sabemos que o Leonardo era um gênio, um sábio, estudioso, curioso, queria saber sobre tudo. E aqui em Roma ele aproveitou o tempo que ele tinha para estudar anatomia no hospital, no complexo hospitalar de Santo Espírito, em Sácia, que fica ali ao lado do Vaticano. Então, o Leonardo, esse hospital aqui era também o local onde eles recebiam as crianças abandonadas, os bebês abandonados. Tinha a roda aquela dos bebês, que os bebês eram colocados ali abandonados como se fosse um orfanato. E o Leonardo da Vinci, nesse momento aqui, estudou principalmente a anatomia de embriões e do sistema reprodutor feminino e masculino. Inclusive, diz que foi daqui que deve ter saído a ideia que ele teve, que ele dizia que o bebê, a alma do bebê era a alma da mãe, que a mãe alimentava com a própria alma o bebê. E esse aqui é um dos desenhos do Leonardo da Vinci que ele faz estudando aí um embrião dentro do útero. E para completar as curiosidades sobre o Leonardo da Vinci aqui em Roma, ele já estava mais idoso, né? Falamos ali que em 1504 ele estava com 52 anos, então aqui ele já está com 60, perto dos 60 anos. Já tinha passado, vamos dizer assim, o seu auge, já tinha acontecido uma série de coisas na vida dele, e ele começou a ficar com a saúde um pouco debilitada, tá? Inclusive, a vida toda ele era esquisito para comer. Ele tinha coisas que ele não comia de jeito nenhum, ele achava que o alimento ajudava no corpo. Então, a alimentação dele era legumes, vegetais, cereais, a gente vê isso nos escritos dele, tá? E tinha até piada para ele aqui em Roma, que dizia que o Leonardo se alimentava de arroz, leite e alimentos sem graça, que coisa que não tinha gosto de nada, que esse era o Leonardo. E ainda aqui em Roma a gente tem um texto escrito
pelo Leonardo da Vinci. Então imagine uma folha romana aqui, recebeu essas palavras do Leonardo da Vinci. Eu selecionei só um trecho aqui, mas ele diz assim que não era para manter a saúde, já que ele estava ainda mais com a saúde mais debilitada, que não era para comer se não tivesse fome. O jantar tinha que ser uma comida leve, não podia comer muita coisa na janta. Mastigar bem, ou seja, mastigar com calma, muitos alimentos, são as orientações que a gente recebe hoje também, gente. E o vinho tinha que ser temperatura ambiente, ou seja, não poderia ser gelado. Temperatura ambiente, pouco vinho, mas o tempo todo. Inclusive, deixo como a seguir cenas do próximo capítulo que eu vou contar nos segredos da história lá nos bastidores, que o Leonardo da Vinci produziu vinho, inclusive. Agora eu abro aqui para as perguntas sobre sobre a aula de hoje e sobre se vocês têm alguma dúvida sobre como funciona a comunidade dos bastidores da história. Espero que a gente receba muitos novos alunos aí a partir de quinta-feira. As inscrições não estão abertas, como eu falei antes para vocês, vão abrir na quinta-feira, depois da aula de sorteio. Aí a gente abre as inscrições. Espero que vocês possam fazer parte e essa foi uma amostra mesmo, gente, do que a gente faz lá nos bastidores, sobre diversos assuntos. Por exemplo, a gente já tem lá disponível nos bastidores que a gente fez uma aula sobre as pirâmides do Egito, as grandes pirâmides, e depois eu contei nos segredos da história como os papiros que foram encontrados que contam como as pirâmides foram construídas. Então, é bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula, sim, ficará gravada. A aula daqui a pouco estará disponível também lá no meu YouTube. E quem está ali no WhatsApp vai receber, e se inscreveu, vai receber o quiz. Respondo, eu fiz o quiz bem facinho, gente, para todo mundo acertar e vocês todos poderem participar desse sorteio na próxima quinta-feira, tá? Então, quinta-feira a gente, eu vou falar outras curiosidades também, respondendo perguntas, e vamos realizar esse sorteio, tá? Espero vocês às 13 horas do horário de Brasília. Recomendo muitas particularidades que não estão em livros. A área é demais, garanto. Obrigada, Tita. A Tita já é minha aluna faz mais de 2 anos aqui. Emília, entrei atrasada, vou ver o começo. Emília, se quiser voltar, nós estamos te esperando. Muito interessante sua aula, gostosa, aguça a curiosidade. Obrigada, Mari. Cadê a Jussana? Vem para os bastidores, é um grupo muito legal. É mesmo, Jussana. Também é uma aluna há mais de 2 anos. Excelente aula. Bom conhecer um pouco mais desses 3 grandes artistas. Hoje a ideia foi mesmo mostrar para vocês que esses artistas tinham uma personalidade, que eles, cada um foi bom no que fez, mas que eram completamente diferentes um do outro. E o Leonardo da Vinci e o Michelangelo eram inimigos, não se gostavam de jeito nenhum. Bom, gente, eu espero vocês, então, na próxima quinta-feira, às 13 horas do horário de Brasília. Vou deixar a caixinha de perguntas e vocês anotem ali as dúvidas de vocês ou me mandam no direct, que na quinta-feira eu respondo tudo com calma. Vou a Roma em setembro, que bom, vai aprender bastante. Se fosse você, entrava aqui nos bastidores, você vai aprender muita coisa, vai ver uma Roma totalmente diferente. Gente, um beijo grande e a gente se vê na quinta-feira. Beijo!